E essa pauta, Cuiabano, né? Você acabou de chegar e eu passei para o pessoal antes, realmente de uma produção que aborda todos esses dilemas, vamos falar assim, esses focos, que é a legítima defesa, direito à propriedade, nessa questão da cultura, o armamento civil. Como que você vê isso numa série que realmente as pessoas têm acesso a essa informação, que conseguem visualizar uma produção mais voltada com esses valores mais conservadores? Então, Jane, é que nos Estados Unidos isso é muito mais bem construído ao longo dos anos, né? Então, a questão da proteção, né, da autoproteção, de você ter seus direitos garantidos aí em alguns estados, né, de você ter o livre armamento e o direito à propriedade, isso é muito já bem construído ao longo dos anos, né? Então, a própria delimitação de terra com os índios, né? Isso já vem sendo pautado, né? Eles estão muito mais evoluídos do que nós nessas pautas, né? Que são conservadoras e que são praticamente cláusula pétrea em relação a esses direitos. E aqui a gente está engateando ainda, né? A gente tem uma esquerda aí que é totalmente corrompida, né? Visando os próprios direitos, né? Buscando facilidade, né? Dificultando para ter facilidade. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é defender. E a gente está nesse desafio, né? A gente está num tempo de caça às bruxas, né? Que está muito difícil para nós, principalmente do agro, né? A gente tem sofrido bastante, né? E a gente acredita que, como a gente tem um alto nível de sustentabilidade, de independência no agronegócio, nós temos que continuar trabalhando e defendendo essas pautas que são prerrogativas de crescimento, de manutenção, sustentabilidade e da gente conseguir levar à frente o nosso trabalho dentro do agronegócio de produzir alimento para o mundo e de ter o nosso direito à propriedade adquirido. Em relação eu falo americano, né, o texano, eles têm uma situação um pouco mais privilegiada, né, que as leis, a legislação americana é muito mais flexível em relação a isso, de entender os dois lados e procurar defender isso na Constituição. E nós temos uma Constituição ainda que ela, sempre com as jurisprudências e o que ocorre aí em relação a decretos presidenciais, isso toda hora muda de mão, né? Então a gente fica sem essa segurança jurídica, né? E sem essa segurança legal para que nós tenhamos um caminho um pouco mais alicerçado, mais sólido, em a gente manter essas pautas importantes, né, para preservação e segurança da família e da propriedade. Então, os americanos, como assim o rodeio começou lá também, né, eles estão bem mais à frente do que nós, e nós, os brasileiros, tem muitos brasileiros que moram lá, que fazem parte desse universo de ranchos, de aras, né, de fazendas, de grandes fazendas, e eles têm conquistado um espaço muito grande lá, e muitos não voltam para cá, em virtude das premiações dos rodeios americanos, além de premiar em dólar, são milhares de dólares. Nós temos 13 títulos mundiais de montarias em touros, o Brasil possui. Então, a gente sente que lá você consegue ter essa segurança garantida, né, em relação à legislação e à própria segurança jurídica dos seus direitos. O Brasil é um país que está muito miscigenado, mas é um país que politicamente e dentro da legislação ainda existe muita lacuna que dá espaço para esse tipo de discussão, né? Então a gente está pautando um conservadorismo que dá muito certo nos Estados Unidos, né? Que tudo bem que é uma dramaturgia, que é cinema, que é uma história, mas ela é pautada em costumes, né? Os costumes dos americanos. Eles vivem assim, né? Eles têm direito a andar armado, eles têm direito à conquista, e tem aquela questão também do desenvolvimento, né? Dentro da série, você proteger e você ser conservador, ou você buscar o desenvolvimento e o crescimento dentro da iniciativa privada aí, na parceria pública-privada que a gente chama aqui. Na série em si, eles não querem esse tipo de parceria. Eles querem preservar essa história que vem da família, de muitos e muitos anos, né?
Então, é um legado que eles construíram lá e que retrata um pouco a diferença do que é o crescimento, o que buscam do crescimento aqui com a parceria pública-privada em benefício da sociedade, em benefício dos capitalistas que querem esse crescimento a benefício próprio, né? Então, tem que dividir muito bem o que é um bem comum para a sociedade e que é um bem muito mais positivo para aquele que quer empreender ou quer fazer parceria com grandes empreendedores, com grandes indústrias aí ligadas ao turismo, ao trade. Eu também sou secretário de turismo aqui em Barretos e a gente tem um pouco dessa discussão aqui. Aquele espaço todo em volta do Parque do Peão de Boiadeiro, a gente quer transformar em distrito turístico para que ali se venham alguns empreendimentos voltados ao trade turístico em torno do Parque do Peão. Mas é diferente um pouco, porque o americano é mais bairrista do que nós. Certo. Então nós vemos que aqui as pessoas querem esse desenvolvimento, né? No caso da série, ali o desenvolvimento não é importante para eles, e sim a defesa do patrimônio e das gerações que vieram, né, ao longo do tempo e das futuras gerações, no caso da série aí, para poder perpetuar isso na família, né? Então é diferente as duas realidades, né? Da América e do Brasil, né? Totalmente diferente. Aqui eles querem o desenvolvimento e querem parcerias pública-privada para que se tenha um crescimento na economia, geração de renda, de emprego. Legal. O americano ele é um pouco mais, pelo menos dentro da série, conservador em relação àquela fazenda, né, naquele lugar e a história que ela foi construída aí e adquirida ao longo dos anos pela família. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.